porque elas encontram pessoas que alimentam o vício dela, da liberdade dela, de fazer o que ela bem entende com esse rebanho. E pessoas aplaudem, eu acho maravilhosos, acham eles perfeitos, santos, e começam a idolatrar e viram ídolos. Isso que é o mais triste, eles viram ídolos dos cristãos. Eu aprendi uma grande lição: admirar somente ao meu Cristo. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu quero agradecer a você que curtiu, que compartilhou o nosso último vídeo, teve uma ótima visualização. Eu louvo a Deus por esse milagre que é você, que eu posso contar com o seu comentário e assim nós podemos expandir a visualização dos nossos vídeos. É para isso que nós estamos aqui, para levar a palavra do Senhor para o maior número possível de pessoas, e eu espero que as palavras tenham sido bênção para a sua vida. E hoje nós vamos falar de dois tipos de liberdade. O texto está em João 8:36, que diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Queridos, existem dois tipos de liberdade. Nós vamos estar falando da primeira, que é uma falsa liberdade, que é uma falsa liberdade dos falsos discípulos, porque na verdade nós sabemos que os verdadeiros discípulos, eles têm a liberdade verdadeira, aquela que é trazida de Deus. Mas essas pessoas, elas querem uma liberdade para satisfazer os próprios desejos da sua alma. E lá em Gálatas 5:13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E o que nós estamos vendo hoje na Terra? Nós estamos vendo um povo que tem utilizado da liberdade que adquiriu para dar vazão às vontades e os desejos carnais. E essas pessoas que fazem isso são os falsos discípulos. Não são pessoas que realmente amam a Deus. Não são pessoas que realmente acreditam e receberam a liberdade que Deus lhe deu. Então, amados, essa liberdade cristã que nós, o povo de Deus, recebeu, é uma liberdade do pecado e não uma liberdade para pecar. Nós não temos um aval para sair pecando por aí. Crente peca por acidente, não deliberadamente porque decidiu: agora eu sou livre, eu sou liberto, eu tenho uma liberdade, então eu posso fazer o que a minha carne deseja, o que a minha alma quer. Não! Essas pessoas estão se utilizando da palavra de Deus justamente para pecarem, para voltar novamente aos cativeiros da sua alma. Essa é a falsa liberdade. E aí Romanos 6, de 1-3 diz: e o que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, e como deveríamos nós continuarmos vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando nós fomos batizados em sua morte. Romanos 6, de 1-3. Queridos, o que Paulo está dizendo? Então, porque eu recebi a graça, agora eu vou achar que eu posso então continuar pecando? Claro que não. Se eu recebi, queridos, a graça do amor do Pai que me alcançou, como que eu posso continuar pecando? Se eu abracei esse amor de Deus na minha vida, se eu entendo o valor do batismo que eu recebi na cruz, pela morte do meu Cristo, como que eu vou aproveitar essa graça para continuar pecando? É lógico que não. A graça não vai se expandir, não vai aumentar, porque eu peguei essa graça e agora eu acho que eu posso continuar dando vazão e continuar pecando e que a graça vai me alcançar. E é esse o pensamento mundano que esse falso discípulo
continua tendo o tempo todo. Nós vamos ver pessoas o tempo todo se aproveitando dessa falsa liberdade que ele pensa que ele tem, que é falso para ele, não é verdadeiro, porque a verdadeira liberdade não te dá o direito de continuar pecando. Mas esse falso discípulo, ele abraça essa causa e diz: a graça me alcançou. Meus pecados já foram perdoados, então eu posso continuar fazendo o que eu bem quero. Amados, quando nós fomos escolhidos pela graça, quando o amor de Cristo me alcançou e te alcançou, nós éramos as pessoas mais improváveis da terra. Eu não sei você quando Cristo te chamou, mas quando Ele me chamou, eu estava destruída. Aqui no meu canal, se você for procurar todos os vídeos, nós temos, acho que 21 vídeos contando a minha história, o meu testemunho. E eu me achava a pessoa mais improvável da face da terra para que Jesus me alcançasse. Mas esse amor me alcançou. E quando esse amor me alcançou, eu tive a certeza que eu não poderia mais continuar tendo a vida que eu tinha antes. E eu busquei a minha liberdade em Cristo. Eu era uma pessoa, queridos, toda adoecida. As doenças na minha alma, as doenças na minha mente refletiam no meu corpo. Eu era improvável. Eu me sentia a última pessoa para que Jesus olhasse para mim. Mas a morte do meu Cristo me agarrou das garras do inimigo, dos cativeiros que a minha alma era mantida e a sua alma era mantida. E o nosso Cristo, quando nos batizou nessa cruz, ele nos tirou das garras dos cativeiros que Satanás nos mantinha lá, aprisionados. Eu tinha uma alma aprisionada e aí meu corpo recebia as cargas dos cativeiros que a minha alma carregava. Eu era detonada. Teve um período que eu cortei e abria cortes nos 10 dedos da minha mão e ficavam sangrando. E eu ia em médico e ninguém descobria, até que um dia a médica disse que tudo estava na minha mente. E quando eu curasse a minha mente, eu curaria o meu corpo. E foi verdade. Quando eu abracei essa graça, não a graça para me dar a liberdade para continuar vivendo o que eu vivia, mas quando eu abracei essa graça para ser livre dos cativeiros da minha alma, eu fui curada. Eu fui curada. Glória a Deus por isso. Amados, acontece que tanto na época do apóstolo Paulo, como hoje na nossa atualidade, tem pessoas se tornando cristãs porque elas estão olhando para os outros e elas estão observando o que o outro tem. Aí ele fica, ela é devota, essa pessoa é tão íntegra, essa pessoa é tão gentil, essa pessoa não é vingativa, essa pessoa ela dá aos pobres com liberalidade, elas são generosas, nossa, elas adoram um Deus tão misericordioso, elas não servem um Deus irado. E aí elas passam a gostar dessa ideia. Mas qual é a ideia que elas gostam? De ser crentes que vão ser ajudados e servidos. Olha o perigo que é esse tipo de pessoa, e esse tipo de pensamento maligno que essas pessoas têm. Elas olham para um cristão verdadeiro, aquele que está desfrutando da liberdade em Cristo, para desejarem ter essa vida, mas não pensando em fazer o mesmo, mas pensando no lucro que ela pode ter para ela mesma. Então se eu for cristã, então eu também posso receber
essa ajuda, pode ser que vão ter dó de mim, eles vão acabar me servindo. É uma falsa piedade, um falso cristão, um falso discípulo, uma hipocrisia sem tamanho. Mas hoje o que a gente vê assim de gente fazendo isso, olhando para a vida do outro e desejando ter o que ela tem, mas não quer fazer o caminho que ela faz. Não quer ter a mesma postura, o mesmo comportamento que essa pessoa tem. E aí hoje, quando nós abrimos a nossa rede social, nós vemos todo tipo de pessoa se dizendo pastores, apóstolos, mas com um comportamento tão doentio que eu fico assustada com o que eu vejo. E eu acredito que você também, porque você tem o Espírito de Deus. E quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito do discernimento da parte de Deus para olhar e ver as coisas esquisitas que esse mundo está nos oferecendo e está nos mostrando o tempo todo. E aí você vê pessoas que nós fazemos parte dessa geração, queridos, que ela não quer ser esmagada para extrair azeite delas. Elas estão desejando, elas estão preferindo ser exibidas. Sabe por quê? Porque ser imprensado, ser esmagado dói. Para extrair azeite, dói. Para Deus tirar de mim e de você o nosso melhor, nós vamos precisar ser esmagados. Mas não querem. Estamos numa geração que não quer isso, não deseja. Então, queridos, quando nós olhamos essas pessoas nas redes sociais, você vê pessoas que não passaram pela prensa. E aí o que você vê lá? O que você encontra na rede social? Eu encontro pastores do Pix. Ultimamente achei um cara se dizendo apóstolo que ele invoca anjos da beleza. Você vê pastores que fazem adivinhação de CPF e por aí vai, a lista é bem grande. São pessoas, queridos, que usam da liberdade para causar libertinagem, para roubar a fé de tantas pessoas, para ficarem ricas, famosas, e isso faz sucesso. E é o que mais nos espanta, são esses tipos de apóstolos e pastores nas redes sociais que fazem esse tipo de coisa, ficam famosos, alguns se autodestroem, como a gente tem visto, tem pessoas se autodestruindo, mas tem outros que se dão bem, ficam ricos, ficam famosos. Tem pastores que abrem uma igreja, ficam tão ricos, e aí depois eles pegam toda essa riqueza que eles adquiriram, eles vão embora lá para os Estados Unidos, para Orlando, na Flórida. Eles compram casas, mansões, carros de luxo. E aí você não vê essas pessoas indo morar na África, na Índia, na Coreia. Não, elas não querem. Pergunta se, quando elas dizem, Deus me chamou para missões lá em Orlando, na Flórida. Sério? Olha a minha cara, ver se eu acredito nessa história. A gente está vendo o tempo todo e eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas arrancam a pele das ovelhas. Elas extraem o melhor das ovelhas e quando elas conseguem, elas desaparecem de perto das ovelhas. E elas ainda saem falando mal das ovelhas. Elas querem ser amadas, elas querem ser honradas, elas querem ser perdoadas pelas suas falhas, mas elas não querem ser esmagadas pelo Senhor. Elas não querem extrair unção, elas não querem, porque dói, porque incomoda, porque não é bom. E eles preferem pensar, nossa, Deus, eu estou indo abrir uma igreja na Flórida e Deus também vai perdoar todas as minhas falhas. Deus, o céu vai me ajudar, o céu vai me ajudar. O céu vai me ajudar a enriquecer mais ainda. Eles se alegram de serem servidos.
e não de servir. Recentemente saiu um áudio de uma pastora muito conhecida que foi embora para a Flórida e eu fiquei chocada com o áudio. Ela viu um outro pastor famoso sendo honrado no aniversário e ela imaginou que a igreja dela poderia fazer o mesmo com o marido dela. Como a igreja não fez do jeito que ela quis, ela liberou um áudio para essa pessoa choramingando e dizendo o quanto ela estava decepcionada com o rebanho por terem feito uma festinha tão simples, tão medíocre, para alguém que ela achava que merecia toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas não era Deus, não, era o marido dela. Ela acabou chamando as ovelhas dela de pobres, fedorentas, e aquilo doeu dentro da minha alma. E eu imagino o coração de Deus, como foi ferido com aquela revelação. E as pessoas começam a idolatrar. Sabe qual é o mal, nosso mal? E eu não falo por mim, porque tem 17 anos que eu não dou crédito para famosos, para televisão, para programas de televisão, para nada. 17 anos que eu não ligo minha TV nisso. Eu não sigo gospel nas minhas redes sociais. E se eu tiver um lá e ele fizer alguma palhaçada, eu deixo de seguir. Simples assim. Eu não alimento. E sabe por que essas pessoas enricam e elas fazem isso com o seu rebanho? Porque elas encontram pessoas que alimentam o vício dela, da liberdade dela, de fazer o que ela bem entende com esse rebanho. E pessoas aplaudem, eu acho maravilhosos, acham eles perfeitos, santos, e começam a idolatrar e viram ídolos. Isso que é o mais triste, eles viram ídolos dos cristãos. Eu aprendi uma grande lição: admirar somente ao meu Cristo. Pessoas podem ser modelos, sim, nós vamos ter alguns modelos ao nosso lado. Nós vamos realmente encontrar pessoas de verdade, mas de verdade mesmo. Pessoas são o que elas são em casa, elas são na televisão, nos canais, na rede social, seja onde ela for. Pessoas de verdade, cristãos de verdade. Mas a maioria, queridos, quando elas ficam ricas, elas esquecem de ser de verdade. E elas passam a ser uma grande mentira. Eu quero aqui rapidamente, que eu não tenho assim tanto tempo para entrar nesse assunto, mas eu gostaria muito que você procurasse nas redes sociais Aline com H, Aline Sampaio. Procure saber a história dessa mãe que tem lutado contra um sistema religioso, que abraçou o abusador da filha dela, de 5 anos de idade, mas não abraçou a dor dessa mãe. Procure ela no Instagram, Aline com H, Sampaio, e procure entender a história dessa mãe. É de cortar o coração. E é por conta dessas histórias que às vezes eu fico desacreditada, sabe, de que ainda possamos melhorar em algumas coisas no meio religioso. E essas pessoas que se comportam com essa libertinagem, não liberdade, elas foram chamadas, e eu não falo dessas pessoas para você para entristecer ou desanimar você, não, queridos, não. Sabe por quê? Elas são para mim um grande modelo de como eu não devo me comportar. Deus retira máscaras, Deus mostra o lobo em pele de cordeiro, justamente para a gente aprender uma lição a não nos comportarmos como ele, a não seguir o exemplo deles. Eu não falo isso para você para que você perca a esperança. Tem muita gente boa, tem muito cristão que vive a verdade, que carrega nele a verdade. Boa não, porque é bom só Cristo, só nosso Deus.
Mas sabe como é que Martinho Lutero chamava esse tipo de discípulo falso, que usa a liberdade para fazer libertinagem? Eles chamava de salafrários. Sabe como João Batista chamava esse povo? Raça de víboras. Sabe como Jesus se referia a eles? Bando de hipócritas. E aí tem pessoas que dizem, ai, mas julga demais. Se eu julgo dentro da retidão da palavra de Deus, queridos, o julgamento é correto. Procure pessoas de verdade. E eu quero que você entenda uma grande verdade. Os homens vão causar dores, mas Jesus trará a verdade que liberta. Homens trarão mentiras. Tem pessoas que passam a vida toda admirando o homem, tornam-se ídolos, como eu falei. Tem pessoas que eu prefiro adorar e ter o meu Senhor como meu ídolo. E esse tempo é um tempo que eu estou vendo Deus expondo, sabe? Expondo mesmo, expondo a natureza pecaminosa, expondo o caráter daqueles que se corrompem, desses falsos discípulos que eles usam da sua bondade para te manipular. Lembre-se que você tem autonomia diante de Deus, você é guiado pelo pastor Jesus, então seja livre. Seja livre. Livre, liberto, curado, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te ensine a romper com essas pessoas que usam você apenas. Mas são falsos discípulos, eles usam essa falsa liberdade para que os desejos físicos deles, necessidades físicas, emocionais, financeiras sejam supridas pelos verdadeiros discípulos. Essas pessoas, às vezes, elas até louvam lá o Evangelho, no princípio elas fazem isso mesmo, elas seguem tudo com muita determinação, mas logo em seguida elas passam a fazer o que elas querem, seguindo os maus desejos delas, a concupiscência da sua carne, e elas tornam-se piores e mais indecentes do que antes. É isso que a libertinagem, a falsa liberdade desses falsos discípulos causa. Eles se tornam piores do que antes, muito piores. Eles ficam mais presunçosos, ficam rudes, ficam ambiciosos, eles roubam até mais do que outras pessoas. Elas não desfalcam as pessoas só com dinheiro, não. Elas também sugam a fé e a esperança de muita gente, de muita gente. E o segundo tipo, queridos, de liberdade é a liberdade verdadeira, porque existe a verdade, a liberdade verdadeira, que são as dos discípulos genuínos, daqueles que realmente se apegam à palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, que resistem, sofrem, toleram o que é necessário. Esses são aqueles que são realmente libertos. Eles se tornarão cada dia mais fortes. Esses realmente, queridos, que Deus escolheu no seu maior momento improvável de ser escolhido, mas que abraçou essa liberdade em Cristo e ela não troca isso por nada. Ela prefere que Deus esmague ela para que ela seja exaltada depois. Satanás, ele primeiro te exalta, depois ele te esmaga completamente. Deus faz o contrário conosco. Deus primeiro nos esmaga, depois nos exalta. A prensa, queridos, sempre vai ser para nos moldar. Nós vamos nos sentir verdadeiramente livres, porque nós somos realmente discípulos genuínos que realmente encontramos o amor de Deus e que nós não abraçamos essa liberdade para
usufruir das coisas dessa terra e para esmagar as outras pessoas, para fazer das pessoas instrumentos para o seu próprio reino. A liberdade que Jesus nos deu, ela veio pelo derramado sangue precioso do nosso Jesus. Como que eu posso negociar essa liberdade? Como que eu e você negociamos a nossa liberdade se ela foi comprada com o sangue de Jesus? Esse sangue tão precioso que nenhuma corrente foi capaz de resistir ao poder libertador do nosso Salvador. Nenhuma corrente que existia nos prendendo em cativeiros foi capaz de resistir o sangue do nosso Cordeiro. Então, como vender? Como negociar essa liberdade? Não tem como. A palavra de Deus nos afirma que se o Filho nos libertar, se o Filho nos libertou, verdadeiramente nós seremos livres. Nós seremos livres. Eu vou pedir que você depois leia João 8, 31 e 32. E eu quero dizer para você, não negocie a liberdade que Deus lhe deu. Não negocie a liberdade que o seu Cristo conquistou na cruz para você. Não troque essa liberdade pela libertinagem. Não confunda. Não pegue a palavra de Deus e encaixe ela na sua vida para que você continue errando, para que você continue pecando. E eu quero encerrar com Romanos 6, de 22 a 23, que diz assim: agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que ele dispensa a vocês está a santidade, cujo fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, então, o que Paulo está dizendo aos romanos? Nós estamos livres do poder do pecado. Nós não somos mais escravos dele. Agora nos fazemos escravos do nosso Senhor, do nosso Cristo, do nosso Deus. E o benefício disso tudo é a vida eterna. Eu e você podemos desfrutar dessa liberdade das amarras do pecado para vivermos aguardando, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ela é comprada com Jesus, no sangue do Cordeiro. Ela é entregue para nós através do nosso Cristo. Então, queridos, que nós sejamos livres, mas livres mesmo do pecado. Abandone a escravidão que te acorrentava pelo poder do seu pecado. E agora torne-se escravo do nosso Cristo. Porque sendo escravo dele, nós somos livres. Livres das amarras desse mundo pecaminoso. Livre da dor de ser humilhados pelo inimigo das nossas almas. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. E eu quero agora orar pedindo que o Senhor nos dê todo o entendimento dessa liberdade que Ele nos entregou. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Querido Deus, eterno Pai, Santo Deus de misericórdia, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor nos comprou. O teu sangue naquela cruz remiu os nossos pecados. Limpou e nos purificou de toda injustiça. E agora nós alcançamos a verdadeira liberdade. O homem, os falsos discípulos,
Eles usam dessa liberdade para causar libertinagem, para buscar reino próprio, para satisfazer os desejos da sua carne. Misericórdia, Senhor. Mas os verdadeiros discípulos, genuínos, aqueles que abraçaram a tua palavra, aqueles que amam o Senhor de verdade, verdadeiramente, são livres, porque o Filho nos libertou. E porque o Filho nos libertou, nós temos a liberdade para adorar o teu nome, para dizer obrigada, Senhor, pelo dom da salvação, pela vida eterna que nós abraçamos, que todos os dias nós lutamos para estar contigo. Sabemos que esse mundo jaz no maligno e todos, meu Deus, ao mesmo tempo nós olhamos e pensamos, será que o Senhor encontrará fé na terra? Será que o Senhor encontrará em mim, nos meus irmãos, um coração disponível para obedecer à voz do Senhor? Senhor, meu Deus, nos perdoa. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as ofensas que causamos ao teu Espírito. Perdoa a nossa nação brasileira. Perdoa as nações da terra. Porque temos buscado reinos próprios. Temos dividido o reino de Deus na terra. E clamamos, meu Deus, a Ti, que perdoe os pecados do Teu povo, da Tua igreja, da Tua liderança. Limpa os altares da nossa nação. Limpa os altares das igrejas na terra. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo cuidado do Senhor, a graça do Senhor que nos alcançou. E que não usemos dessa graça para pecar contra Ti, Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Shalom, graça e paz. Até o próximo vídeo.